No vídeo de hoje eu vou fazer mais um planejamento semanal no Bullet Journal, passo a passo do zero junto com você. 1, 2, 3, funky. Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindos. Como você pode ver aqui, hoje temos uma página em branco porque a gente vai construir tudo do zero. E vamos começar então fazendo aqui a parte das marcações de onde vão ficar as tabelas com os dias da semana. E depois eu vou passar todas essas tabelas na caneta de nanquim. Eu já testei vários tipos de layouts no Bullet Journal, inclusive eu sempre falo aqui o quanto eu acho isso legal nesse método de organização, porque ele é totalmente flexível, então durante o ano mesmo você consegue mudar o layout de acordo com a sua rotina naquele período do ano. E agora eu tenho feito esse layout, esses elementos aqui na minha semana, porque eles têm me ajudado demais em relação à procrastinação. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso em que eu explico cada elemento dessa página, desse layout semanal que eu uso, por que eu uso cada um desses itens e como que eles me ajudam de forma prática a aumentar a minha produtividade. Então eu vou deixar o link do vídeo para você assistir depois. Todas as dicas que eu dou lá no vídeo são dicas práticas que você consegue aplicar na mesma hora e eu tenho certeza que pelo menos alguma delas vai te ajudar demais. Nesse mês, a cor que eu mais estou usando aqui no bujo é amarelo e eu estou tentando seguir o tema de borboleta, então eu vou fazer um desenho que também tenha relação com esse tema. Eu também gosto de fazer muito desenho de retratos femininos, então eu decidi juntar as duas coisas porque eu vi uma referência linda que eu fiquei apaixonada. Eu vou deixar aqui para você ver qual que é a referência que eu estou usando. Eu não tenho muita técnica de desenho, eu nunca fiz curso de desenho nem nada, eu faço tudo na base da observação mesmo. Se você acompanha os vídeos do canal, você já deve saber disso. Então, basicamente, eu vou olhando a referência e vou criando o meu desenho baseado nela. E quando é caso, por exemplo, no Bullet Journal, que é um desenho super livre, eu não fico me prendendo muito. Porque, no geral, são só desenhos para eu treinar mesmo e decorar as minhas semanas. E eu não vou ter nenhum interesse comercial nisso. Mas no caso, quando eu estou fazendo alguma encomenda, por exemplo, que geralmente eu pego uma foto e faço o meu desenho a partir da foto da pessoa, aí é diferente, porque a pessoa sempre vai querer que o desenho fique o máximo parecido com a foto e tal. Então, eu tenho que ficar muito mais presa à minha referência do que quando eu estou fazendo uma arte no meu Bullet Journal, que é o caso agora, por exemplo. Depois de finalizar o rascunho da minha arte, eu fui então colocar aqui os outros elementos da tabela e das coisas que eu gosto de seguir e de rastrear durante a minha semana. Que no caso é a quantidade de água que eu bebo, a minha produtividade, que eu gosto de fazer um gráfico e deixar um espaço para eu colocar algumas notas. E ultimamente eu tenho feito isso nessa coluna lateral aqui, para poder deixar um espaço aqui em cima, que é exatamente o espaço que eu vou colocar a meta da minha semana e as etapas para eu concluir essa meta. E como você pode ver, é sempre bom fazer o rascunho num lápis ou na lapiseira primeiro. Uma coisa que eu acho legal e que pode ser uma dica para você é que eu não estava conseguindo usar esse espaço e nem definir uma meta para minha semana. Na verdade, eu até tinha uma meta, mas eu não estava registrando ela, então eu sempre tinha a sensação de que eu não estava saindo do lugar com as minhas coisas, com os meus planos. E aí, o que eu decidi fazer foi ampliar esse tamanho do espaço onde eu ia anotar a minha meta, porque assim, se eu não colocasse ela ali, eu sempre estaria olhando para esse espaço enorme em branco
onde eu deveria ter estruturado a minha meta para que eu pudesse alcançá-la. E eu sempre vou me lembrar disso quando eu olhar para esse espaço, que se eu não estou conseguindo fazer o que eu queria fazer durante a semana é porque eu não me planejei. Eu sempre falo por aqui que o autoconhecimento é o primeiro passo para ter uma rotina funcional e um planejamento funcional, mas testar também é fundamental. Se você já é inscrito aqui do canal, você já sabe que eu sempre uso aquarela para colorir os meus desenhos, tanto no Bullet Journal quanto em outros lugares. Mas antes de começar a colorir o desenho de fato, eu vou fazer alguns detalhes ainda com cor aqui no layout semanal no nosso Weekly Spread. E agora sim é hora de passar o limpa-tipo para suavizar todos os traços do nosso rascunho e então poder começar a aplicar aqui as camadas do nosso desenho. Lembrando que esse papel aqui não é um papel específico para aquarela, mas ele tem uma gramatura 120, então eu consigo fazer a pintura sem estragar a folha, sem estragar o verso. Mas eu não consigo aplicar muitas camadas, então eu sempre faço desenhos mais simples ou que não tem muita profundidade. Mas mesmo quando o papel não é específico para aquarela, o indicado é que tenha uma gramatura de pelo menos 300 gramas no papel para você poder treinar a técnica de aquarela com mais segurança. Mas, como aqui eu sempre falo, eu gosto de fazer no Bullet Journal realmente só para eu ter o prazer de pintar com o pincel e tinta realmente, porque eu não gosto de lápis de cor, por exemplo. Então, realmente eu faço um desenho um pouco mais simplificado. Eu sei que eu nunca vou ter o resultado que eu teria usando uma folha específica para aquarela, por exemplo. Mas eu gosto de fazer só para eu ter essa experiência de mexer com o pincel e com a tinta, mesmo que não seja um papel específico, que eu não vá ter o melhor resultado possível. E eu gosto de falar isso para te inspirar também, caso você tenha aí vontade de pintar com aquarela, com guache, mas você tenha receio de não ter um resultado minimamente atraente ou que você fique satisfeito com isso, se você não tem condições ainda de comprar um papel para aquarela, porque eu sei que esse papel é muito caro. Então, sim, eu tô aqui para dizer para você que você não vai conseguir ter o melhor resultado se você não usar um papel específico para aquarela, mas que você consegue com certeza fazer coisa muito legal e também já ir treinando ali como que segura o pincel, como que você lida com a tinta, com a água. Então, eu super indico, se você quiser começar a fazer alguma coisa com aquarela, você pode procurar um outro papel, mas quanto maior a gramatura, o peso do papel, melhor para você. Diferentemente das outras borboletas que eu fiz no mês de julho aqui, essa daqui, gente, eu não tenho ideia, tá? Se existe uma borboleta parecida com essa daqui, porque eu realmente fui criando da minha cabeça, só fui fazendo ali com as cores do meu tema que eu tô usando esse mês. E aí eu fui fazendo mais ou menos ali uma forma orgânica e eu achei que deu muito certo no final. E para completar essa arte linda, eu escrevi ainda a palavra fly, que significa voe. E como eu já falei aqui no canal, eu sempre gosto de fazer palavras ou frases que me inspirem e que tenham a ver com o momento que eu estou vivendo. E por isso eu escolhi essa palavra. 1, 2, 3, funk it.
Toda semana tem vídeo novo de planejamento com Bullet Journal aqui no canal, então já se inscreve e ativa todas as notificações para você não perder os próximos vídeos sobre esse tema. E se você gostou desse vídeo, mas quer outras inspirações para o seu bujo, eu vou deixar aqui a playlist Autogestão com Bullet Journal, que vai ter muita inspiração para você. Esse é o resultado final do planejamento dessa semana. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, porque você sabe que a arte e a autogestão acalmam o seu coração. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijão e até a próxima! Can I help it if I dream of you every